Sempre bom voltar, rever os amados irmãos, rever esta igreja que nem preciso dizer quão importante ela é para a minha vida. Todo mundo sabe, foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu cresci, foi aqui que o meu ministério começou, se desenvolveu. E é um privilégio voltar com a responsabilidade de transmitir aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Vocês já estão vendo o tema que a gente vai tratar nessa noite, humildade e docilidade. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero, assentados mesmos, vamos curvar nossas cabeças e, mais uma vez, rogar a direção do nosso Deus por aquilo que vamos falar nesta noite. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque temos o privilégio de abrir a Tua palavra. E entendemos perfeitamente, ó Pai, que esta palavra que está nas nossas mãos, ela é sopro Teu. A Escritura é exalada pelo Senhor, que usou homens movidos por Ti para registrarem aquilo que o Senhor queria que registrassem. Sabemos, ó Pai, que ao abrir a Tua palavra o Senhor se revela. E sabemos, ó Pai, que este é um privilégio. E rogamos agora, ó Deus, que ao abrirmos Tua palavra, ao lermos e ao expormos, ó Deus, a Tua palavra, fazermos a exposição dela, tudo seja dirigido no poder do Teu Espírito Santo. Tanto eu que vou falar, como os que vão ouvir, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossos corações tenha plena liberdade de ação, e que hoje, ó Deus, se alguém aqui conosco ainda não teve um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, que aproveite mais uma oportunidade que Jesus está lhe concedendo de ouvir o Evangelho. Pedimos a Tua bênção, por tudo agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite na carta do apóstolo Paulo aos Efésios e nós vamos ler apenas a primeira parte do versículo 2 do capítulo 4. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler a primeira parte, a parte A, como nós costumamos dizer, do versículo 2. Eu vou ler este versículo pela Nova Versão Internacional. E a palavra de Deus diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Lendo mais uma vez, sejam completamente humildes e dóceis. Meus irmãos, na palavra de Deus nós vamos encontrar muitas virtudes. Muitas qualidades que compõem o caráter do cristão. Não são virtudes que nascem com a pessoa, são virtudes que são o resultado do poder, o fruto do poder habitador do Espírito Santo na vida do cristão. Essas virtudes são infundidas pelo Espírito Santo e ele vai trabalhando na vida do cristão, na vida daquele que nasceu de novo, conforme ele vai trabalhando, aquele que nasceu de novo vai se assemelhando cada vez mais com o Senhor Jesus. Sabemos que esse é o objetivo, e esse deve ser o objetivo de todos nós, parecermos cada vez mais, sermos cada vez mais semelhantes com a pessoa do Senhor Jesus. Isso é obra do Espírito Santo que trabalha e vai moldando nossos corações. Mas de todas essas virtudes, a palavra de Deus, ela como que traz um realce para duas delas. São destacadas, porque são as únicas precedidas por esta palavra aqui, completamente. E na versão atualizada, creio que é a versão aqui da maioria, você vai ler no versículo aí, com toda humildade e mansidão. Mansidão, docilidade são sinônimos, mas aí aparece a palavra toda, que tem o mesmo sentido aqui na NVI, completamente. Perceba, elas se destacam. E isso é proposital, não é por acaso. Não há nenhuma palavra, se nós entendemos que toda a Escritura é exalada por Deus, é sopro de Deus, é hálito de Deus, não há uma só palavra aqui que esteja aqui à toa. Então não é à toa que o Espírito Santo, orientando o apóstolo Paulo, destacou estas duas virtudes, humildade e docilidade. E o propósito nesta noite é nós
Primeiramente, falarmos um pouco sobre esta palavra, completamente. O que o apóstolo Paulo quer dizer com ela? Por que ele usou esta palavra? O que ela significa? Completamente. E depois, vendo que são virtudes tão importantes, destacadas, humildade e docilidade, é importante então nós sabermos o que significa humildade e docilidade. O que é uma pessoa humilde? Como é que uma pessoa pode demonstrar humildade? O que é uma pessoa dócil? O que é uma pessoa mansa? Para depois, conhecendo então o significado destas virtudes, cada um de nós fazermos uma análise pessoal. Será que eu sou uma pessoa humilde? Será que as pessoas que me conhecem, elas enxergam na minha vida? Elas veem em mim humildade e docilidade? Elas me conhecem como uma pessoa humilde e dócil? Mas vamos começar por esta palavra completamente. O que o apóstolo Paulo quis dizer com ela? Sejam completamente. Note primeiro que ela vale tanto para a humildade quanto para a docilidade. Sejam completamente humildes e completamente dóceis. O completamente vale para os dois. E note também que o apóstolo Paulo não está apresentando uma sugestão. Ele não está escrevendo no seguinte sentido: olha, se tudo cooperar, se der para ser, se as coisas conspirarem a favor, se vocês conseguirem, sejam humildes e dóceis. Não, o sentido não é esse. É uma ordem. Sejam completamente humildes e dóceis. O que significa esta palavra? E aí você vai encontrar muitas pessoas que, para tentar definir, e eu coloco tentar porque para mim não define, e até comentários escritos dizendo o seguinte: completamente significa ação completa. Então, quando o apóstolo Paulo escreve completamente, ele está dizendo que humildade e docilidade devem ter ação completa na vida do cristão. Quando eu ouço uma explicação como essa, eu lembro da época que eu tinha o dicionário Aurélio lá em casa. Lembra o dicionário Aurélio? E a gente procurava uma palavra lá, por exemplo, procurava a palavra gerenciar. Ia lá, procurava, na hora que você encontrava estava escrito gerenciar, ato ou efeito de gerir. Formidável. Explicou, mas não explicou nada. Aí você tinha que avançar até a palavra gerir. Então é isso que eu estou procurando. É o que eu sinto quando alguém fala que completamente é ação completa. Ação completa. Apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está dizendo completamente significa revestir-se de humildade e docilidade. E a ideia de se revestir é a ideia de estar trajado de algo que você não vai mais tirar. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é o seguinte: humildade e docilidade são duas virtudes que agora vão influenciar toda a nossa vida. Tudo o que nós fazemos, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas reações, nossas intenções, todas devem sofrer um impacto direto da humildade e da docilidade. Elas estão acompanhando a vida do cristão em todo momento. Não vai haver uma só situação que você vai deixá-las de lado. Não vai haver uma só relação, uma interação que você vai dizer assim: bom, agora eu não preciso ser humilde. Não, agora eu posso deixar a mansidão de lado. Não, nessa situação eu não preciso ser humilde. Não, isso não vai existir. Humildade e docilidade são duas virtudes que vão impactar e influenciar diretamente e profundamente a vida do cristão. Elas nos acompanham em todo o momento, elas não são deixadas de lado. É se revestir, estar trajado e não tirar mais. E agora elas influenciam humildade e docilidade, nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nossas intenções, nossas reações, nossas emoções, todo o nosso ser recebe uma influência direta da humildade e da docilidade. Dá para perceber que são importantes, né? O apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção. Sejam completamente humildes e completamente dóceis. Então aí vem o sentido. O que é humildade? O que é uma pessoa humilde? E a gente acaba se equivocando um pouco para dizer que alguém é humilde,
E a pessoa também às vezes acha que é humilde, acha que está demonstrando humildade quando na verdade não está. Muitas vezes nós entendemos que humilde é aquela pessoa que se rebaixa. É aquela pessoa que se autodenigre. Já conheceu alguém assim? Tudo que ela faz é o mais simplesinho que você pode conhecer. Tudo que você pede para a pessoa fazer alguma coisa, ela já coloca um batalhão de coisas na frente. Olha, você tem certeza que vai pedir para mim? Porque eu faço a coisa tão simples, eu faço uma coisinha tão pequena, é tão minúscula, tão desapercebida, tem tanta gente melhor do que eu, e vai colocando um monte de coisa na frente assim. E ela vai se auto-rebaixando, ela vai se auto-denegrindo. Ela vai, não, mas não é comigo. Não, mas olha, tem tanta gente mais capacitada, tanta gente melhor do que eu. Não, mas eu, que é isso? E muita gente age assim, pensando que desta forma está demonstrando humildade. Não, essa está sempre se colocando no final da fila. Quando, olha, depois que uma hecatombe destruir toda a raça desse planeta e sobrar só eu, aí você pode pedir para mim e tal, mas olha, tem uma fila gigante na minha frente. Então, por exemplo, você chama uma pessoa, chama um irmão e diz assim, meu irmão pode trazer um estudo domingo que vem na igreja aqui? Aí coloca a mãozinha para trás, dá aquela jogadinha de ombro, respira fundo, faz aquela carinha de coitado. Ah, meu irmão, tem tanta gente mais capacitada do que eu para isso. Nossa, tem tanta gente mais preparada do que eu. Eu não sou bom para essas coisas, sabe? Pede para outro. Meu irmão, e abrir uma reunião? Não pode abrir uma reunião? Ah, mas eu acho que tem tanta gente melhor do que eu para isso. Tanta gente mais qualificada, sabe? Eu fico muito nervoso quando eu estou aqui, tenho que encarar um público assim, eu fico nervoso, eu fico tropeçando nas palavras. Olha, tem tanta gente melhor, pede para outro. Meu irmão, o irmão pode pegar um copo de água ali embaixo para o pregador à noite? Ah, meu irmão, eu não sou bom para essas coisas, sabe? Tem tanta gente melhor do que eu. Sabe o que acontece? A minha mão, ela treme muito. Então, se eu for lá embaixo pegar um copo de água, eu estou subindo as escadas, a água vai começar a cair do copo, eu chego aqui, o copo está vazio. Tem tanta gente melhor do que eu, pede para outro. Meu irmão, nós vamos fazer um almoço aqui no salão, e eu queria pedir a sua ajuda para a gente colocar as mesas aqui no salão. Ah, meu irmão, eu acho que tem pessoas mais qualificadas do que eu para isso, sabe? Tem tanta gente melhor do que eu, sabe? Eu não tenho uma boa noção de espaço. Eu tenho medo de colocar as mesas muito afastadas e eu acabo desperdiçando espaço, ou coloco mais juntas e as pessoas não se sentem de forma confortável. Pede para outro. Meu irmão, meu filho vai fazer aniversário e eu queria convidar o irmão para a festa que a gente vai fazer. Ah, muito obrigado, mas olha, eu já vou avisando, eu não sei dar presente. Eu não sei dar presente, para mim é uma dificuldade, eu nem vou dizer presente, é uma lembrancinha. É uma lembrancinha, sabe? É uma dificuldade, eu sempre erro assim, olha, eu até peço desculpa de antemão, mas eu não sou bom para essas coisas, sabe? Até pediria para outro, mas como eu vou na festa assim, vou dar uma lembrancinha assim. Bom, meu irmão, então, só me resta pedir uma coisa, né? E eu peço isso com todo o carinho que eu tenho pela sua vida. Meu irmão, vai dormir, meu irmão. Ah, eu até iria, mas eu não sou bom para essas coisas, sabe? Tem gente mais qualificada do que eu, meu sono é muito leve, qualquer barulho me acorda, eu perco o sono, sabe? Não, tem gente mais qualificada do que eu. Pede para outro. E a pessoa vai agindo assim, e vai construindo barreiras, e vai achando que está sendo humilde. Não, pede para outro, não, tem tanta gente melhor. Meus irmãos, vamos aprender uma coisa aqui juntos. Autodesvalorização não é humildade. Autodesvalorização, crente que se autodesvaloriza, na verdade está fazendo sabe o quê? Está pecando. Crente que se autodesvaloriza está pecando porque está menosprezando aquilo que Deus lhe deu. A capacidade que Deus lhe deu, a capacidade não é nossa. Não é que nós somos bons, mas é o Espírito Santo que capacita. E sempre que a gente vai colocando empecilhos, vamos construindo barreiras para o Espírito Santo não trabalhar na nossa vida.
A gente vai sempre colocando desculpas. Não, mas tem gente melhor. Não, mas tem gente mais capacitada. Não, mas olha, tem tanta gente mais preparada. E você vai construindo barreiras. E o Espírito Santo quer usar a sua vida. E você vai construindo barreiras, porque você acha que tem gente melhor. Quem capacita é o Espírito Santo. Não é que uma pessoa é melhor, a outra é pior, não. É o mesmo Deus que dispôs os membros no corpo como Ele quis, e é Ele que age, é Ele que usa. Humildade, meus irmãos, é a gente encontrar o equilíbrio, note, equilíbrio, de 2 versículos. Primeiro, Romanos capítulo 12, versículo 3, olha o que o apóstolo Paulo escreve. Não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Não faça uma autoanálise que exceda a análise devida. Não faça um conceito próprio que vá além do conceito que é devido. Como é que era a nossa vida sem Cristo? Como é que era lá no passado? O que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios? Nós estávamos mortos em transgressões e pecados, costumávamos viver de acordo com os nossos pensamentos, alheios às promessas, sem esperança, sem Deus no mundo, sabemos disso de cor. Sem Cristo, éramos cadáveres ambulantes, aguardando apenas o dia que iríamos morrer e ingressar no inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, deu-nos vida, juntamente com Cristo. Então a situação mudou. Não estamos mais sem Cristo. Eu nunca fui um aluno muito bom em matemática, mas uma coisa que eu aprendi, que eu carrego até hoje, qualquer número, seja o que for, qualquer número multiplicado por 0, é 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Estou certo? Qualquer número vezes 0 é 0. Deixa eu perguntar para você, meu irmão, que já nasceu de novo. Você que já tem a Cristo como Salvador, você é um 0? Não. Tem muito crente que se acha um 0, mas não é. Éramos mortos, estávamos perdidos. O que nos esperava era o inferno, mas através da pessoa de Cristo e sua obra na cruz, o que nos aguarda por Ele é o céu. Então a situação mudou, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A situação não é mais a mesma, e esta nova criatura ainda é um vaso frágil. É um vaso frágil. O apóstolo Paulo escreve, somos vasos frágeis, para que exatamente o coração não se engrandeça e diga, olha o que eu sei fazer, como eu sou bom. Somos vasos frágeis, mas dentro de nós há um poder. Dentro deste vaso frágil habita o Criador dos céus e da terra. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que habita em você aquele que sustenta esse universo pela palavra do seu poder? Esse Deus maravilhoso, grande, misericordioso, o Criador dos céus e da terra, Ele habita na sua vida? Olha o poder que habita na sua vida. Então você imagina o que esse vaso frágil é capaz de fazer se viver uma vida governada por esse poder, dirigida por esse poder. Você imagina o que esse vaso frágil pode fazer se viver uma vida neste poder, por este poder. Sem Cristo, se quisermos viver a vida ainda com nossos próprios pensamentos e servir a Deus na carne, dá para servir? Até dá, mas o seu serviço não vai ter valor algum. E você pode enganar todo mundo, mas Deus vai saber a intenção do seu coração. Dá para servir na carne, mas o seu serviço não vai ter valor algum. Agora, no poder do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, na ação direta do Espírito Santo nas nossas vidas, o crente não é um 0. O crente tem, sim, muito a fazer e pode fazer. Não é porque, não, aquele irmão é mais capacitado do que eu. Quem capacita aquele irmão é o Espírito Santo. Não é ele. Não é o próprio irmão. É o Espírito Santo que usa aquele irmão e quer usar você também. O Espírito Santo quer usar todos nós, porque todos nós aqui, que temos a Cristo como Salvador, temos algo maravilhoso chamado dom. A capacidade que o Espírito Santo nos deu de servir à igreja, de servir ao Senhor,
de servirmos uns aos outros e crescermos juntos. E a pessoa vai colocando empecilhos, e a pessoa vai construindo barreiras, e vai perdendo oportunidades. Meus irmãos, toda vez que a gente vai colocando desculpas para não servir, para não ser útil, nós estamos perdendo oportunidades que Deus nos dá de sermos bênção na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja. E é para isso que estamos aqui, para sermos bênção. Cada um de nós está aqui para sermos bênção na vida dos nossos irmãos, pelo que fazemos, pelas nossas orações. Não é só a pessoa que está aqui na frente. Que bênção maravilhosa um irmão chegar para você no domingo e falar: olha, eu lembrei de você essa semana. E no momento que eu lembrei de você, eu levei o seu nome ao trono da graça de Deus e roguei pela sua vida. Bênção. Bênção. Eu lembrei do irmão essa semana. O irmão veio na minha mente. E quando veio o irmão, eu roguei a Deus pela vida do irmão. Pela sua vida, pela sua saúde, pela sua vida espiritual, pelo seu casamento, pela sua família. Bênção, amados. É bênção. Mas perdemos muitas vezes essas oportunidades. Por quê? Porque achamos que não podemos, achamos que não temos condição, que não estamos preparados, que não somos capacitados. É Deus que tem poder para nos usar. E se nós desejarmos servir, se nos colocarmos nas mãos dele e falar: Senhor, usa a minha vida, ele vai usar. E ele vai fazer coisas tão espetaculares na sua vida que você vai se surpreender com o poder de Deus agindo na sua vida. Não pense de si mesmo além do que convém. Significa que alguma coisa convém pensar de si mesmo. Nós não somos um zero. No poder do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, no agir do Espírito Santo, podemos sim fazer coisas maravilhosas, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele habita e usa as nossas vidas. Então, dentro do nosso conceito de humildade, como é que a gente fecha esse versículo numa frase? Humildade não é pensar menos de mim. Humildade não é me rebaixar, humildade não é me autodesvalorizar, humildade não é me autodenegrir, humildade não é dizer: não, mas tem tanta gente melhor, não, mas eu não sou capacitado para isso, não, mas pede para outro. Não, você pode, você tem condições, porque o Espírito Santo quer usar a sua vida, Ele quer que você seja uma bênção nesta igreja, pela sua vida, pelo seu serviço. O servo do Senhor, meus amados, ele tem que ter 3 versículos na mente. 3 versículos na mente. Primeiro, é a Cristo o Senhor que estáis servindo. Segundo, nele o vosso trabalho não é vão. Terceiro, sem mim nada podeis fazer. Esses 3 versículos têm que estar na mente daquele que deseja servir. É a Cristo o Senhor que estamos servindo. Nele o vosso trabalho não é vão. Sem mim nada podeis fazer. E para que exatamente a balança se equilibre, para que a gente não eleve o conceito que devemos ter de nós mesmos, aquilo que convém, existe o outro lado da balança. E o outro lado da balança vai nos impedir de cair no orgulho, na soberba. E é Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, quando eu sirvo, o meu foco é o meu irmão. Quando eu me disponho a ser útil ao Senhor em benefício da igreja, o meu foco não sou eu, é a igreja. O que a igreja precisa? O que a igreja está necessitando? Como eu posso ajudar a igreja? Não eu, o que eu quero, o que eu penso, como eu gostaria de ser, como eu gostaria que fossem as coisas. Não. O que é bom para a igreja? O que vai ajudar a igreja? O que vai colaborar para a edificação da igreja? Esse deve ser o foco. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: ninguém procure seus próprios interesses, e sim os de outrem. E se você ler o versículo 3 de Filipenses capítulo 2, lá vai estar escrito assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. Não significa que você vai se rebaixar, significa que você vai colocar as necessidades do seu irmão em primeiro plano e você em segundo plano. Não sirvo para eu sirvo, e nós devemos servir uns aos outros para benefício
da igreja. A manifestação do Espírito foi concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? Que cresçamos juntos naquele que é o cabeça, Cristo. Que sejamos edificados por cada um onde Deus colocou, fazendo o seu trabalho, sem pensar menos de si, porque quem capacita é o Espírito Santo, e colocando o meu irmão em primeiro plano, eu em segundo plano. Então, dentro do nosso conceito de humildade, humildade é pensar menos em mim. Fechando então numa frase só, humildade não é pensar menos de mim, não é me rebaixar, não é me autodesvalorizar, não é achar que eu não sou nada. É pensar menos em mim. Um moderado conceito de si mesmo, na medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós, colocando as necessidades do meu irmão em primeiro plano e as minhas em segundo plano. Isso é humildade. Isso é ser humilde. E dócil. O que é dócil? O que é uma pessoa dócil? Então, seu amigo te convidou para ir na casa dele no final de semana. E quando você chega na casa do seu amigo, você percebe que lá no fundo do quintal tem uma casinha de cachorro. E você olha e pensa, mas ele não tinha cachorro. Ele comprou um cachorro? Não, ele comprou um helicóptero. A gente às vezes pensa em umas coisas tão óbvias, né? Tem uma casinha de cachorro, o que ele comprou? Um cachorro. Mas ele não te falou que o propósito da visita era que você conhecesse o cachorro que ele comprou. Olha que bacana. Ele te chamou para você conhecer o cachorro. E lá vem o cachorro. E você esperando um beagle, ou um basset, ou um poodle, vem um fila desse tamanho para cima de você. E ele vem andando, olhando para você. E você dá 2 passos para trás, mostra as palmas, olha para o seu amigo e pergunta, ele morde? Seu amigo diz, ele é dócil. O que é dócil? Dócil é aquela pessoa que você pode chegar, sem receio, sem medo, que ela vai te receber. Dócil é aquela pessoa que te recebe com um abraço, que te recebe com um sorriso e que vai transmitir paz nesse abraço. Dócil é aquela pessoa que vai fazer você se sentir bem do lado dela e que vai chegar para você e não vai fazer do oi, tudo bem, como vai, um protocolo de boas maneiras. Ele vai estar realmente interessado na sua vida. Dócil é aquela pessoa que realmente está interessado. Como vai? O que tem acontecido? Como está a sua vida? Dócil é aquela pessoa que senta do seu lado e deixa você falar. E deixa você falar tudo o que você quiser e ela vai te escutar, sem perder a paciência, sem ficar estourado, sem ficar demonstrando. A gente percebe depois, até tem estudos sobre isso de comportamento, quando você vê que a pessoa não está muito interessada na conversa, cruza os braços, passa 2 minutos, põe a mão na cintura, aí cruza os braços de novo, põe a mão na cintura. Essa pessoa está demonstrando que ela quer ir embora logo. Você está falando, ela, meu Deus, você está ali e fica. Dócil é aquela pessoa que vai sentar do seu lado e falar, pode falar. Estou aqui para te ouvir. Não, sem perder a paciência, sem ficar nervoso, sem ficar estourado. Dócil é aquela pessoa que te abraça, que chega junto, que chega perto, que te acolhe, que te recebe. E te recebe com um sorriso, te recebe em paz. A gente, nesse mundo, se acostumou a escutar, né? E a gente passa a semana escutando muitas coisas, tem muitas coisas ao nosso redor que estão disputando a nossa atenção. E a gente está sempre com a atenção dividida, escutando um barulho aqui, uma conversa lá, nossa mente está toda dividida. E a gente se acostumou com isso. Não sei se vocês já passaram por uma situação, eu já passei várias vezes de estar no telefone com alguém, a pessoa está falando, eu estou escutando, eu não estou ouvindo. Eu estou escutando, a pessoa está falando, e aí quando eu desligo o telefone e passa 10 minutos, mas peraí, ele me falou alguma coisa que era importante. O que é, gente? Ele me pediu para dar um recado. Ai, o que era mesmo que ele falou? Que a gente está acostumado a escutar. Dócil é aquela pessoa que te ouve. Vai estar focado em você. Vai estar interessado em você. Demonstra interesse em você. Por isso o salmista escreveu, eu amo o Senhor. Porque o Senhor faz isso por mim. O Senhor faz isso por mim. Não importa a que horas eu fale com Ele, Ele vai me ouvir.
Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E mesmo que eu perca o sono de madrugada, e naquele momento eu fale com Ele, eu sei que o meu Senhor vai estar me ouvindo, não vai ter a atenção dividida em outras coisas, não vai estar atarefado com muitas coisas, Ele vai estar focado em mim, no que eu estou falando. E se eu quiser passar a madrugada inteira falando com o meu Senhor, Ele vai me ouvir. Sem ficar nervoso, sem se irritar comigo, posso falar abertamente, sem receio, sem reserva, sem segredos. Não preciso me preocupar com as palavras que eu estou usando, porque o Espírito Santo interpreta aquilo que eu quero dizer. Eu amo o Senhor porque Ele foca a sua atenção em mim. Quando eu falo, Ele está ali, me ouvindo, interessado em mim, interessado no que eu tenho a dizer. E mais, Ele quer me ouvir, porque os seus ouvidos estão inclinados. Seus ouvidos estão ali, atentos ao meu clamor. Quando eu falo com o Senhor, Ele me ouve. Por quanto tempo eu precisar falar com Ele, Ele vai me ouvir. Percebe como são qualidades importantes? Percebe como ao longo do tempo a gente foi perdendo, principalmente essa capacidade de ser dócil, de chegar do lado e ouvir a pessoa, porque a gente tem uma conversa, a pessoa fala alguma coisa e vem outra e atropela no meio, você está numa linha de raciocínio, ele vem, comenta alguma coisa e fala, você perdeu, agora eu não lembro mais o que eu falei, porque eu estava lá atrás, e vai falando, fala. Dócil é aquela pessoa que chega do lado e deixa você falar. Você falar tudo o que você quiser, não vai te atrapalhar, não vai te incomodar, não vai te interromper, fica ali. Sejam completamente humildes e dóceis. Esse é o recado do apóstolo Paulo, esse é o recado do Senhor. E pensando nesses dois aspectos, qual é o maior exemplo que nós temos na própria palavra de Deus? De uma pessoa que demonstrou humildade e mansidão, que chegava junto da pessoa que tinha necessidade e deixava ela falar. Deixava ela falar. O que você quer que eu faça? Qual é o maior exemplo de uma pessoa que foi humilde? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso. Não me irrito com facilidade, não perco a paciência, estou ao seu lado, estou para te receber, estou para me aproximar de você, estou para transmitir paz. Sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus não pensava menos de si. Lembrando de alguns trechos, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eis aqui está aquele que é maior do que Salomão, eis aqui está aquele que é maior do que Jonas. Jesus pensava menos em si, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ninguém tira a vida de mim, ao contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para dá-la, para reavê-la. Deixem vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus era manso, sou manso e humilde de coração. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas não percam a esperança. Não se entristeçam, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lembra quando o Senhor Jesus se encontrou com Gideão? Qual foi o cognome que Gideão deu a Jesus? Jeová Shalom. O Senhor é paz. O Senhor é paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Por isso não se perturbem nos seus corações. Não tenham medo. Jesus era manso. Jesus era humilde. E agora cabe a cada um de nós fazer uma reflexão. Eu sou uma pessoa humilde? Será que eu sou uma pessoa dócil? Quem me conhece verifica em mim
humildade e docilidade? Conseguem constatar na minha vida, nas minhas ações, nos meus pensamentos e planejamentos, naquilo que eu faço, conseguem constatar humildade e docilidade? Cabe agora a cada um de nós refletir. Isso acontece? Isso aparece? É evidente essas virtudes? Mas eu também quero nessa noite trazer um recado para você que está nesta noite aqui e talvez ainda não tenha tido um encontro com a pessoa que disse essas palavras: vinde a mim e eu vos aliviarei. Ou que está nos assistindo agora pela internet que ainda não conhece essa pessoa que disse essas palavras: vinde a mim e eu vos aliviarei. Quero dizer a você que uma das diferenças cruciais entre Jesus e a religião é que a religião vai dizer a você que para chegar até o céu, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer isso, aquilo e aquele outro. Não importa qual seja a religião, qualquer religião vai dizer a você que para chegar até a presença de Deus o Pai, é você que tem que fazer alguma coisa. E você pode procurar e não vai encontrar ninguém como Jesus, que disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Perceba, não estamos falando de uma religião, estamos falando de uma pessoa. Não é a religião, é uma pessoa, é Jesus. É Ele que tem poder para salvar. O Deus Todo-Poderoso que ali no céu viu a situação do homem e teve compaixão e teve amor, porque via a situação em que ele estava e via, sabendo qual era o nosso destino. Se nós dependêssemos de nós mesmos, se dependesse de nós fazer alguma coisa para chegar até o céu, nosso destino era o inferno. Porque nossos pecados nos afastavam de Deus, estávamos injustos, éramos injustos, indignos. Por isso o Senhor Jesus, por amor a cada um de nós, veio a este mundo. O Deus Todo-Poderoso se fez Filho de Deus, se fez Filho unigênito de Deus na sua encarnação. Fez-se a semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana. Filho unigênito porque foi o único da triunidade que se fez homem. Reconhecido em figura humana, se fez Filho de Deus para dar a própria vida no seu lugar, para morrer numa cruz, derramar o seu sangue e ali, na cruz, cancelar, perdoar, pagar completamente os seus pecados. E a sua dívida, por causa dos seus pecados, astronômica, que ninguém conseguiria pagar, nenhum homem conseguiria pagar, Jesus Cristo pegou esta dívida e disse: eu pago. E Ele pagou com o seu sangue. E os nossos pecados todos, Ele pagou. Ele perdoou. Dívida cancelada, pecado perdoado. Não porque nós o procuramos, não porque fizemos algo, porque Ele assim quis, porque nos amou. Porque veio a este mundo com o propósito de dar a sua vida por nós, para que todo aquele que nele crê seja declarado por Ele e pela fé nele inocente, justo e livre de qualquer acusação. Todo aquele que tem a Cristo como Salvador, o Senhor o aceita e o recebe pela fé, pela graça, porque é declarado justo aquele que confia em Jesus. É declarado justo, é declarado inocente aquele que confia na pessoa do Senhor Jesus. Recebe perdão, recebe vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo disse: quem crê em mim tem a vida eterna. É um presente. A salvação é um presente que Ele oferece gratuitamente. E cabe a você uma decisão. Diante desse Salvador, diante de tudo que Ele fez por você, diante de tão grande obra que você não tinha condição de fazer por si mesmo, pagar o preço dos seus pecados, se declarar justo, chegar na presença de Deus por si mesmo, pelas suas forças, pelos seus bens, diante de tudo o que Jesus fez, diante desse Deus que está vivo,
que não ficou preso, não ficou ali no ventre da terra. Ele tinha vida em si mesmo. E ali do ventre da terra ele foi gerado, ele foi movido e ressuscitou, tornando-se o primogênito, Filho de Deus, primogênito de entre os mortos. Veio como unigênito Filho de Deus, ressuscitou para ser o primogênito Filho de Deus, o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. E para garantir que qualquer pessoa que nele crer, mesmo que morra, vai viver, e viver para todo sempre com ele nos céus. Diante disto, cabe uma escolha, cabe uma decisão, o que você vai fazer da salvação que ele oferece gratuitamente. Porque também é responsabilidade nossa dizer o que vai acontecer se você não crer. E se você, depois de um raciocínio, porque Deus criou o ser humano racional, Deus criou o ser humano à sua imagem, e Deus é um ser racional. Deus é um ser que pensa, Deus é um ser que tira conclusões, Deus é um ser que raciocina, Ele criou o homem assim, você é perfeitamente capaz de raciocinar diante de tudo que está ouvindo. Você é perfeitamente capaz de tirar as suas conclusões. E você pode tirar conclusões de que o que estamos falando aqui não presta para você. Você pode concluir que o que estamos falando nesta noite aqui é fábula, é conto, é lenda, não é real. E a nossa responsabilidade é dizer que se isto acontecer e você rejeitar a Cristo e deixar este mundo, um dia morrer, sem ter a Cristo como seu Salvador, você vai para o inferno e de lá não vai sair. Olha o que a Bíblia nos diz. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deixa eu dizer uma coisa, a palavra de Deus, a revelação do Eterno, não é um livro de suspense. Deus nos deixou a sua palavra, não foi para deixar a nossa mente em suspenso. A palavra de Deus trabalha com fatos da vida e da morte. A palavra de Deus não lida com possibilidades, Deus não faz concessões. A palavra de Deus é direta, ela é clara, ela é objetiva. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê não tem a vida e não há concessão. E Deus não vai abrir concessão, porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida só em Jesus. A verdade é uma pessoa, é Jesus. O caminho até o céu é uma pessoa, é Jesus. E ninguém vai chegar até o céu se não for por Jesus. E se você decidir rejeitar a Cristo, se você achar que isso não vale para você, é dever nosso dizer que você vai para o inferno. E tem muitas igrejas que estão abandonando esse princípio. Não estão mais dizendo que a pessoa vai para o inferno porque isso é fazer terrorismo. Há uma diferença entre fazer terrorismo e dizer a verdade. A verdade é que se você crer, se hoje você abrir o seu coração e dizer, Senhor, tudo que eu tenho feito não tem me aproximado, tem me afastado do Senhor. E eu sei que Jesus pode me aproximar. Eu sei que Jesus pagou pelos meus pecados e hoje eu quero a salvação que só Jesus pode oferecer. Eu quero receber esse Senhor, esse Jesus, esse Deus Todo-Poderoso no meu coração. Se você tomar essa decisão, se você abrir o seu coração e receber a Jesus, tenha certeza que Jesus Cristo vai salvar a sua vida, vai transformar a sua vida e Ele pessoalmente vai garantir que você vai para o céu. Ele pessoalmente vai levá-lo para o céu. Mas tenha certeza que se você rejeitá-lo, você vai para o inferno e de lá não vai sair. Não porque eu vou mandar você para lá, não porque Deus vai mandar você para lá, mas porque rejeitou o Filho de Deus. Quem rejeita o Filho não verá a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. É simples, é claro, é direto. Tudo Cristo fez. Uma decisão só é necessária. Você dizer sim, eu quero, não, não quero. Há consequências para os dois lados.
E como nós cantamos, céu, inferno, é o que há. São dois caminhos para você escolher. E eu quero terminar nesta noite com uma pergunta. E quero pedir que, quando você voltar para sua casa, pense nessa pergunta. Reflita nessa pergunta. E se essa pergunta passar a semana incomodando o seu coração, se você passar a semana e não conseguir tirar essa pergunta da sua mente, saiba que não vou ser eu que estará ali na sua mente te incomodando, mas vai ser o Espírito Santo que está alertando você, que por amor está batendo no seu coração, que por misericórdia está dando a você uma oportunidade de refletir nesse Deus Todo-Poderoso que veio como homem, deu a sua vida, derramou o seu sangue e ressuscitou, e está vivo, está aqui no nosso meio, está aqui conosco, pronto para entrar no seu coração, se você assim quiser. A pergunta é, se você morrer hoje, você sabe que dia vai morrer? Eu não sei, pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, eu não sei. Não há ninguém que, por melhor que seja, possa acrescentar 1 minuto na sua vida. Mas se você morrer hoje, se você deixar este mundo hoje, quem estará te esperando do outro lado? Jesus ou Satanás? É uma pergunta que só tem 2 respostas. Se você morrer hoje, quem estará te esperando do outro lado? Jesus ou Satanás? E eu digo a você que se você não sabe responder esta pergunta, você precisa de Jesus hoje. E se você tem dúvidas, nós precisamos conversar. Urgente. Muitos aqui sabem responder esta pergunta. E podem levantar as suas mãos e dizer: quem estará me esperando se eu morrer hoje é Jesus, porque Ele me salvou. E o meu desejo, a minha oração é que você se junte a nós. E a partir de hoje também possa dizer: se eu deixar este mundo hoje, quem estará me esperando é Jesus, porque Ele salvou a minha vida. Que esta mensagem tenha causado no seu coração impacto. Porque a mensagem do Evangelho tem que causar impacto. A mensagem do Evangelho não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. É urgente, é para hoje. Porque amanhã a gente não sabe. Pense nesta pergunta, reflita. Se você quiser saber mais, converse com algum irmão, com alguma irmã aqui. Ou se está nos assistindo pela internet, mande uma mensagem. Contate algum irmão que você conhece aqui. Mas é de suma importância que você pense. Se você deixar este mundo hoje, quem estará te esperando do outro lado? Jesus ou Satanás? Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe esta igreja e que juntos cresçamos naquele que é o cabeça do corpo, o Senhor Jesus Cristo. Amém?